Glórias a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero saudar a todos com a preciosa paz do Senhor. Aos obreiros que estão aqui comigo, na minha retaguarda, para transmitirmos esse culto. A você que nos acompanha nas redes sociais. E principalmente a você, membro e congregado da congregação de Parque das Jaqueiras, onde estamos com saudade de cada um de vocês, mas estamos orando, estamos intercedendo para que o grande Deus ele continue visitando a cada um de vocês. A situação é difícil, tanto a situação social como a situação econômica do nosso país, ela é grave. Mas eu quero lembrar a você que nós temos um Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, aleluia. Eu quero lembrar a você que nós temos um Deus, que Ele é a raiz de Jessé, que Ele é o bom pastor. E se Ele, meu irmão, é o meu e o teu pastor, nada nos faltará. Ele está no controle de tudo, Ele está no controle da situação. E eu profetizo Bíblia nessa noite na tua vida, que praga nenhuma chegará à tua casa, nem à tua parentela, porque o Deus que eu e você serve é o Deus santo, vivo e verdadeiro, e que vai nos garantir vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar os obreiros para ficarem de pé comigo nesta noite. Vamos fazer a oração inicial, dando assim prosseguimento a este nosso primeiro culto online da congregação de Parque das Jaqueiras. Estamos aqui seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, em questão de higiene. Estamos aqui com o nosso álcool em gel, estamos aqui com os lenços para colocar no microfone, e assim nós vamos fazendo a obra de Deus, e o nome do Senhor vai sendo glorificado na minha e na tua vida. Eu quero convidar o irmão Naldo Benigno para assim nos elevar em oração, e você que está aí na sua casa, se possível, se levante junto com a sua família e vamos orar todos juntos, aleluia, porque o mundo pode estar em crise, mas as janelas do céu, meu irmão, estão abertas para nos derramar bênçãos, porque o nosso Deus, ele é poderoso. Saúdo aos irmãos que aqui estão e toda a congregação Parque da Jaqueira com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Vamos orar, meus irmãos, para que Deus venha nos abençoar, que o Senhor venha nos guardar nesta noite. Pai, que essa mensagem, que esta oração chegue em cada lar, em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, meu Pai, por esta única oportunidade, Senhor Deus, qual estamos todos reunidos, Senhor Deus, na Tua presença, Senhor Deus, para elevar, Senhor Deus, meu Pai, a Tua palavra, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, sentir, Senhor Deus, meu Pai, a Tua presença juntamente conosco nesta noite, Pai. Pai eterno e maravilhoso, vem abençoando a cada um dos Teus servos, Senhor Deus, vem abençoando os que aqui estão, os que estão nos ouvindo, nos assistindo, Senhor Deus, meu Pai. Chega em cada lar, em cada família, Senhor Deus, tocando nos corações, nos fortalecendo, Senhor Deus, porque precisamos, Senhor Deus, de Ti, Senhor Deus. Sem Ti, Senhor, não seremos nada, Senhor Deus. Sem Ti, não podemos suportar, Senhor Deus, meu Pai, esta luta que estamos passando neste momento, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar a cada servo, que o Senhor venha usar os seus servos hoje, nesta noite, conforme a Tua vontade, Senhor Deus. Que através do Teu servo, Senhor Deus, possamos levar uma mensagem para cada um que está nos assistindo nesta noite. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Hoje é noite de alegria, meu querido. Receba em nome do Senhor Jesus a tua vitória. A nossa vitória que vem do Senhor. Estamos aqui neste processo de adaptação, que tudo é novo para cada um de nós, mas com a força de Deus, com a espiritualidade que sentimos,
porque estávamos conversando aqui há pouco tempo, o irmão Vanderlei, o presbítero João Maria, como é bom estar em comunhão, como é bom estar na presença de Deus. Fizemos uma oração há poucos instantes aqui nos bastidores, porque o negócio, irmãos, só vai com oração. Onde tem oração tem vitória, onde tem oração tem o poder de Deus, onde tem oração tem a graça de Deus, e a graça de Deus, ela habitou em você, habitou em mim, e os templos podem estar fechados hoje por determinação, por decreto das nossas autoridades, mas eu quero dizer a você que você é crente e você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. A estrutura física pode estar fechada, mas eu e você estamos sentindo nesta noite o poder de Deus, a graça de Deus e a presença do Espírito Santo do Senhor que habita em cada um de nós. Aleluia! Eu quero convidar o irmão Clóvis para louvar o Senhor com 2 hinos concernentes à nossa harpa cristã. E você aí em casa vai dando glória, vai dando aleluia, que eu tenho certeza que Papai do Céu já está falando com você. Aleluia! Seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. É com muita alegria que eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor assim tem nos concedido de estarmos novamente juntos, louvando a Deus com alegria, onde pela manhã estivemos ali na Escola Bíblica Dominical. Convido a você que também está em casa para louvarmos juntos, louvarmos a Deus. O hino de 243. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina vem dar, por isso gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Com doçura se nos enlacem para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, e no peito um fogo lavra que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Ó, não tardas, por desejamos que pureza em nós tu veja. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, as famílias dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Papai, eu tenho marcado aqui. Glória a Deus. Pede apoio. Meu Pai. Achei.
Louvamos a Deus ainda com o hino de número 523. Cristo, a fonte escondida. Glórias a Deus. Amém? Cristo nos deu uma fonte escondida, que qualquer sede pode estancar, e cujas águas repletas de vida sempre de graças nos hão de fartar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Há muitas fontes de gozo no mundo, nela os homens vão sempre beber. Mas são cisternas e poços imundos, que águas vivas não podem conter. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Já muitos homens gastaram dinheiro sem a fonte de Deus encontrar. Mas Jesus Cristo é o nosso roteiro, que para a fonte nos há de guiar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Oh, aleluia ao bom Pai Supremo, pelas bênçãos que a todos quer dar, e pela fonte de paz que nós temos em nosso ser para nos alegrar. Água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor, água correrá. Se todos quiserem beber, não se esgotará. Milhares de milhares venham, sempre sairá. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. É bem verdade, meus queridos irmãos, que muitos poços por aí afora estão secos. Mas nesta noite, a fonte das águas vivas vai chegar aonde você está. Estávamos conversando com os amados irmãos que estão aqui presentes, que hoje faz um mês e um dia
que os templos estão fechados. Mas você em particular, que faz parte da congregação de Parque das Jaqueiras, sabe que Deus nos preparou para este momento. E eu creio que cada um de vocês ainda está com reserva. Porque naquela campanha de oração, eu recordo a você nesta noite que Deus tratou grandemente conosco. E no último dia daquela campanha, Deus falou, Deus fez maravilhas no nosso meio, porque Deus não esqueceu de mim, nem esqueceu de você. Louvado seja o nome do Senhor. O poço da mulher de Naim estava vazio, mas Jesus chegou lá e deu água viva a ela. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Talvez o seu poço esteja vazio, esteja pela metade, mas nessa noite faça como instrui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo de número 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito Santo, que você possa ser transbordante do Espírito Santo, porque quando nós estamos cheios, nós estamos fazendo a diferença aonde nós estivermos, meus amados irmãos. Aleluia! Vamos ouvir mais um louvor nesta noite, dessa feita pelo obreiro Vanderlei, que está aqui na minha retaguarda. E você que está aí em casa, continue orando e intercedendo para que Deus possa falar conosco e com vocês. Aleluia! Eu também quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Você que está em casa, os irmãos que estão aqui neste culto. Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino da harpa cristã, que se encontra no número 545. 545 da harpa cristã. Você que está em casa, acompanhe, louve ao Senhor, pois Ele é digno, Ele é único, digno de toda a honra e de toda a glória e de todo louvor. Louvemos ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Louve! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Louve! Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Glórias a Deus. Louvamos a Deus porque Ele vive, irmãos. Se Ele vive, não tema, não se preocupe, porque Ele vai suprir todas as nossas necessidades. E nesta noite eu quero convidar mais uma vez os obreiros a se colocar de pé. E eu quero fazer mais uma oração nesta noite, porque o negócio só vai com oração, meus irmãos. E dessa feita eu quero fazer essa oração em particular, em especial, para a congregação de Parque das Jaqueiras. Por cada autônomo, por cada microempresário, por cada trabalhador informal ou formal, por você que é líder de departamento, por você que é componente, por você que é membro, por você que é congregado. Não tema, meu irmão, diante da situação, diante da gravidade do problema, diante das circunstâncias adversas, mas não tema. A palavra que eu tenho nesta noite para você é confie, é creia, é não se turbe o seu coração, não se preocupe com as mínimas coisas, nem com as coisas maiores, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ebenezer, glória a Deus, Jesus está aqui nesta noite, está aí na tua casa, está alimentando a nossa fé, nos dando esperança para continuar caminhando. Louvado seja o nome do Senhor. E para esta oração eu quero convidar o cooperador irmão Bruno, para assim fazer essa oração com toda a igreja que está em Parque das Jaqueiras. Vamos orar, irmãos, única e exclusivamente pelos nossos irmãos, para que Deus venha nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Grande, grande, grande Deus. Glória a Deus. Oh, meu Deus amado. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Pai bendito, Pai amado, santo e poderoso Deus, Deus de digno, toda a honra, toda a glória, de todo o louvor. Estamos aqui, Senhor, te agradecendo, Senhor, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar reunidos, Senhor, e unidos, Senhor, fazendo a tua obra, Senhor, fazendo o teu ídolo, Senhor. E aqui estamos, Senhor, reunidos, Senhor, clamando, Senhor, por todos os microempreendedores, Senhor, por todos os irmãos, Senhor, que trabalham, Senhor, estão impedidos, Senhor, de trabalhar, Senhor. Estão impedidos, Senhor, de ganhar o seu pão de cada dia, Senhor, por causa dessa pandemia, Senhor. Mas sabemos que o Senhor não perdeu o controle, o Senhor não pode perder o controle, o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo é permissão tua, tudo está debaixo das tuas mãos, Senhor. E aqui intercedemos por cada um, Senhor, que o Senhor chegue abençoando cada um, Senhor. Abrindo as portas, Senhor, que não venha faltar nada na casa do teu servo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Continuemos de pé, meus irmãos, e vamos fazer menção neste momento da palavra do Senhor. Você que está aí no seu lar, na sua residência, juntamente com seus familiares, por gentileza, abra o exemplar da sua Bíblia para que possamos ler a poderosa e eficaz palavra de Deus. E para fazer essa leitura eu quero convidar o nosso presbítero João Maria, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, bendito. Glória a Deus. Meus amados irmãos,
Neste momento eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. E eu gostaria, junto com todos vocês e com a igreja que está aqui, abrir-se o nosso exemplar da Bíblia Sagrada no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 10, versículo de número 25 em diante. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você que está em casa, você que está assistindo essa live ao vivo, nesse exato momento, você junto conosco, vamos fazer essa leitura, louvado seja Deus. Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós nessa noite. Fique atento, a Bíblia diz no capítulo 10 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Com certeza Deus vai falar conosco nesta noite. 10, Lucas capítulo 10, a partir do versículo de número 25. E diz assim a palavra do Senhor. A epígrafe diz, a parábola do bom samaritano. E diz assim a palavra do Senhor. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo, também um levita. E chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou aos pés dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu aos hospedeiros, e disse-lhe, cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E quantos podem dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio assim que o bom samaritano nesta noite vai estancar a ferida de muitos, aleluia, que nos ouvem pelas redes sociais. Nós vamos orar nesse momento agradecendo a Deus pela palavra e também já quero incluir nesta oração o presbítero João Maria e a sua família.
Nosso irmão e presbítero João Maria fez aniversário neste dia e nós estamos muito felizes pela vida do presbítero João Maria e pelos serviços prestados, Vanderlei, que ele tem na obra do Senhor. O seu galardão, o seu trabalho tem recompensa no Senhor. Nós vamos fazer essa oração e após essa oração, o obreiro Vanderlei já está com a oportunidade de nos trazer uma palavra nesta noite em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, Senhor da glória, Jesus querido, nesta noite mais uma vez estamos na tua presença, na dependência do teu Espírito Santo, fazendo esse trabalho, Senhor, esse trabalho de alcance, Senhor, pelas redes sociais, para que ele possa, meu Pai, aleluia, chegar de encontro a cada irmão, a cada irmã, aqueles que estão, Senhor, necessitados de ouvir a tua voz, a tua presença, aqueles que estão desviados, Senhor, eu creio nesta noite no retorno do filho pródigo. Eu creio nesta noite no Deus da solução. Eu creio nesta noite no Deus da cura, no Deus do milagre, no Deus que responde à oração da igreja. Aleluia! Queremos te apresentar também o presbítero João Maria com a sua família, que neste dia qual o Senhor proporcionou, tem feito mais um ano de vida. Dá força ao teu filho, concede o desejo do coração dele e que tudo que seja feito nesta noite seja para o engrandecimento da obra e do teu nome. E todos dizem amém. Obreiro Vanderlei com a sua oportunidade em nome de Jesus. Glória. Aleluia. No amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a nossa vida, aleluia, é verdade, está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Eu quero agradecer a Deus mais uma vez pelas oportunidades que Ele nos tem concedido. E já que os irmãos puxaram o hino, a gente continuou, porque Ele vive. Podemos crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está em casa nos acompanhando nesta transmissão, abra sua Bíblia em nome de Jesus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 17. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 17. Obviamente que não queremos aqui menosprezar a palavra que foi lida, mas em nome do Senhor Jesus, quero tratar aqui nesta reflexão com a igreja do Senhor, aonde está escrito o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 17. Louvado seja o nome do Senhor, que diz assim os primeiros versículos. E 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu à parte a um alto monte, louvado seja o nome do Senhor. E transfigurou-se diante deles, e a sua face resplandeceu como o sol, e as suas vestes estavam brancas como a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, a palavra do Senhor, ela nos traz aqui um cenário aonde o Senhor Jesus convidou os seus discípulos, 3 deles, Pedro, Tiago e João, para orar no monte, louvado seja o nome do Senhor. E aonde queremos entrar nesta reflexão é o poder da oração. Nós temos visto que o poder da oração é incomparável a qualquer outra atividade que nós fazemos, seja um louvor, seja a transmissão de uma pregação.
Mas se não houver uma comunicação com quem está lá no céu, que é o nosso Deus, nada dá certo. É necessário a comunicação com o Papai do céu, porque Ele nos ouve. E através do Espírito Santo de Deus, Ele fala conosco grandemente. E naquele dia não foi diferente. O Senhor Jesus convidou Pedro, Tiago e João e foram subir no monte, naquele monte onde a palavra do Senhor não cita nomes. Louvado seja o nome do Senhor. E lá naquele monte, a palavra do Senhor diz que eles oraram. Mas é bem interessante salientar que os discípulos dormiram. Esta mesma palavra nós podemos encontrar na segunda epístola do apóstolo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos entender o cenário daquele dia, daquele momento. A palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus transfigurou-se diante deles. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é transfigurar-se? É mudar o semblante, é mudar a aparência. A palavra do Senhor, em cada evangelho, no evangelho segundo escreveu Marcos, Lucas e João, vai nos falar em diversas formas de linguagem. Na linguagem do evangelista Lucas, vem dizer que a face do Senhor era semelhante à luz do sol. E todos nós sabemos que é forte o sol. Então o Senhor Jesus, ele transfigurou-se diante dos discípulos. E Deus, ele tinha algo ali a tratar com os discípulos naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor é bem sucinta e diz que aqueles homens, aqueles discípulos estavam ali e estavam cansados. Porque o Senhor Jesus não parava, Ele andava de cidade em cidade, ensinando nas sinagogas. O Senhor Jesus, a qual nós estamos falando aqui esta noite, é um Senhor Jesus que não parava. E a igreja do Senhor Jesus não pode parar. E aqui estamos fazendo a obra do Senhor. Então o Senhor Jesus, naquele momento, transfigurou-se. As suas vestes eram brancas, louvado seja o nome do Senhor. E os discípulos, a palavra do Senhor vem dizer que eles, quando tornaram do sono, então isso quer dizer que eles dormiram. Eles estavam cansados. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eles tornaram do sono, eles viram a imagem de Jesus, linda, com as vestes alvas, com o semblante e o sol, como um sol. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, o Senhor falou grandemente àqueles discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, louvado seja o nome do Senhor, a palavra do Senhor vem nos dizer que uma nuvem sobrevoou aquele local. E o Senhor Jesus estava de uma forma que aqueles discípulos nunca tinham visto. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor mais adiante vai nos dizer que estavam em um dado momento com o Senhor Jesus, e os discípulos viam eles. Louvado seja o nome do Senhor. Mais adiante a palavra do Senhor vem dizer que Moisés e Elias estavam junto com Jesus e conversavam sobre algo que iria acontecer e que é o principal motivo de estarmos aqui esta noite, falando do amor daquele que morreu por mim e por você. Louvado seja o nome do Senhor. E eles tratavam do principal assunto, que era justamente, louvado seja o nome do Senhor, a morte de Jesus Cristo, que teria de acontecer em Jerusalém. E ali eles tratavam, mas Pedro tomou partido daquilo e disse: Senhor, não queres que te arme aqui tendas para o Senhor ficar com louvado seja o nome do Senhor, com Elias e Moisés? E o Senhor Jesus disse: tenha calma, meu filho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque não sou eu, mas é o meu Pai, que tem algo a tratar com vocês. E uma voz, enquanto Pedro falava, ele foi interrompido por uma voz que bradou do céu. E eu imagino que essa voz era um estrondo grande, porque a voz do Senhor, nós podemos imaginar que é forte. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela voz disse: louvado seja o nome do Senhor. Aquela voz disse:
A palavra do Senhor diz: louvado seja o nome do Senhor. Veremos aqui, no versículo 7 do capítulo 17, a palavra do Senhor diz: e vindo Jesus, tocou-os, disse: levantai-vos e não temais. E eles levantaram seus olhos e não viram nenhum homem, só viram a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor no versículo 5 diz: e quando ainda falava Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Louvado seja o nome do Senhor. Principal momento, orar. Precisamos orar para que Deus fale conosco. E eu agradeço a Deus a oportunidade, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Que palavra abençoada pelo nosso diretor da Escola Bíblica Dominical, o obreiro Vanderlei, que eu já quero também parabenizá-lo, juntamente com o irmão Clóvis, o irmão Disney e o nosso professor, diácono Ângelo Robert, pela iniciativa de colocar no ar aí a nossa primeira escola bíblica dominical nesse estilo online de transmissão. E foi uma bênção, meus irmãos. Aleluia. Os que não puderam, por algum motivo, acompanhar, eu já lhe convido no próximo domingo, está ligado aí nas redes sociais, que com certeza os nossos professores estão aí com todo o esforço na dependência do Espírito Santo de Deus para lhe ensinar uma palavra de Deus. Nós também queremos ouvir nesta noite uma saudação pelo nosso irmão Naldo Benigno, em nome de Jesus. Mais uma vez eu saudo a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Quero aqui ler um versículo nesta noite, que se encontra em Romanos 8. No capítulo 8, versículo 37. Pequeno versículo que fala o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Glória a Deus. O que quer dizer com isso este versículo? Né? Que por meio de todas as coisas, né? O Senhor fala que somos mais do que vencedor. Todas as coisas também está incluído as coisas boas e as coisas ruins que passamos, não é verdade? As lutas que passamos, né? O momento que estamos passando agora não é uma coisa tão boa assim, né? Que nos afastou os irmãos uns dos outros, né? E nós, eu acho que o nosso pastor também tinha muitos planos, né? E que não conseguiu ainda colocar em ação, não é isso? E nós também tínhamos muitos planos, como muitos irmãos têm planos, né? Tem planos. Mas o inimigo, muitas vezes, ele coloca na mente das pessoas que não vai dar certo, né? Que vai falhar, que vai ser derrotado, né? Porque o negócio do inimigo, o que o inimigo quer, na realidade, é confundir a mente, né, daquelas pessoas que amam a Deus, não é verdade? O inimigo, ele é tão sujo, meus irmãos,
que ele tentou fazer isso com Jesus Cristo, né? Ele tentou confundir Jesus Cristo quando ele disse, se tu és o Filho de Deus, né? Então, pula daí de cima, né? Pula até lá embaixo, né? Que com certeza Deus mandará seus anjos para lhe ajudar, né? Então, da forma que ele fez com Jesus, ele faz hoje em dia com as nossas mentes, com as mentes dos nossos irmãos, né? Não é verdade? Então, a gente sabe que somos filhos de Deus e protegidos por Ele, né? Muitas vezes, né, se sentimos fracos, se sentimos talvez abandonados, talvez se sentimos tristes, mas tudo isso é artimanha do inimigo. Porque o homem que é de Deus, ele não pode ter esse sentimento de fraqueza, esse sentimento de abandono, né? Nem essa tristeza. Por quê? Porque Deus, ele nos fortalece. Deus, ele está no controle de toda a situação. Deus, ele está conosco para nos fortalecer, para nos levantar, para nos alegrar, né? Como estamos nos alegrando nesta noite na presença dos nossos irmãos, né? E todos aqueles que estão ouvindo, que estão assistindo essa mensagem, com certeza estão se alegrando, né? Como nós nos alegramos, né? Juntamente com os irmãos, pois é gostoso e prazeroso estarmos na presença de Deus juntamente com nossos irmãos. Então todos aqui fiquem com Deus, em nome de Jesus. Eu quero também agradecer essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. É verdade. Temor não há. Louvado seja Deus. Eu bem sei. A nossa vida está na potente mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava, meus queridos irmãos, prestando atenção na fala do obreiro Vanderlei, na fala do irmão Naldo, e muito me chamou a atenção quando o Vanderlei fala sobre transfiguração. Outro sentido da palavra transfiguração é ver o que está por dentro. Aleluia. Jesus, como homem, leva alguns dos seus discípulos ali no monte da transfiguração. Naldo falou aqui de algumas aflições que nós passamos nessa vida, e é mister que tudo isso vem acontecer, porque Jesus mesmo diz na sua palavra que no mundo tereis aflição. O salmista lá no Salmo de número 34, verso 19, se não me falha a memória, diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, aleluia, nos livra de todas. Louvado seja o nome do Senhor. E para concluir o que eu quero dizer, Jesus se transfigurou, Jesus disse que muitas são as adversidades de nós, enquanto tivermos neste corpo, irmão Clóvis, neste corpo físico que é limitado, louvado seja o nome do Senhor, mas o apóstolo Paulo, ele diz que um dia, este corpo que é corruptível, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Nós vamos ser transformados, aleluia, transfigurados. E está bem pertinho, meus queridos irmãos, da trombeta soar. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Pois se firme na fé, se firme na rocha. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Está difícil, tá? Mas enquanto nós estivermos aqui, o Senhor está nos guardando, o Senhor está suprindo a nossa necessidade, e um dia a trombeta vai soar, e este corpo que está vendo tanta situação adversa,
tanto choro, tanta tristeza, tanta dor e tanta angústia. Talvez você aí do outro lado esteja chorando, esteja com o coração aflito, porque não está conseguindo ver seu ente querido. Mas descansa o coração, porque Deus nessa noite passa o bálsamo no teu coração. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, irmãos, vamos ouvir a ministração da palavra de Deus. Estamos nessa fase aqui de aperfeiçoamento. Os cultos eles não terão duração de 2 horas, mas nós vamos fazer o possível que estiver no nosso alcance para fazermos o melhor de cada um de nós, para que a obra do Senhor ela não pare. O presbítero João Maria, nesta noite, o nosso aniversariante, aleluia, e esse é o presente que nós estamos dando a ele nesta noite, a oportunidade de ministrar a santa e poderosa palavra de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, glória a Deus. Eu vou chutar e tu pega, tá bom? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos novamente com a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu gostaria que todos abrissem as vossas Bíblias novamente naquele capítulo, no capítulo de número 10 e no versículo de número 25. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Capítulo de número 10 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas, porque o Evangelho é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. E vou trazer aqui em breves palavras, louvado seja o nome do Senhor, aqui um panorama, louvado seja Deus, da salvação, louvado seja o nome do Senhor. No meio de tanto caos, no meio de tantas situações difíceis, mas eu quero lhe dizer que Deus está no controle. A Bíblia diz, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 8, e no versículo de número 28, o Senhor, Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. E já foi dito aqui pelo auxiliar de trabalho, o obreiro Naldo Benigno, foi dito aqui uma palavra bem interessante, que quando ele diz que todas as coisas significa que são as boas e as também difíceis, as ruins, louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso coopera, louvado seja o nome do Senhor. Logo após passar essa tempestade, louvado seja Deus, nós vamos ver que a gente vai sair lá do outro lado. Nunca um deserto matou um servo do Senhor. Tempestade também não mata. Mas nós vamos sair com aprendizado. O apóstolo Paulo, escrevendo Romanos, a carta aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 3 em diante, ele vai dizer que uma sucessão de momentos difíceis gera uma experiência boa, louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vamos entrar aqui na palavra de Deus. E aqui nós vemos que um certo doutor da lei, ele vai ter com Jesus para o indagar, fazer pergunta. E a pergunta que esse doutor da lei vai fazer a Jesus é a pergunta de que todo ser humano tem dúvida, louvado seja o nome do Senhor. E não é só
esse doutor da lei que vai fazer essa pergunta a Jesus. Eu me lembro que o jovenzinho rico foi ter com Jesus e indagou a Jesus a respeito da salvação, da vida eterna. Eu vejo que Nicodemos foi ter com Jesus de noite e indagou a Jesus a respeito da salvação também. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui esse doutor da lei indagou a Jesus a respeito daquilo que nós temos de maior preciosidade, a respeito da salvação. Eu vejo que Zaqueu subiu numa figueira para avistar Jesus. E quando ele subiu, antes de ele avistar Jesus, Jesus já viu no coração que ali tinha um coração puro e reto para que ganhasse a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. E herdou a salvação pela atitude de retidão em buscar a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E Jesus diz, louvado seja, a salvação chegou a esta casa. Porque este aqui também é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a sua missão, no versículo de número 10. Jesus disse qual foi a sua missão. Porque o Filho do Homem, falando dele próprio, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, hoje nós vamos falar exatamente desse versículo. Que o Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. A Bíblia diz que o homem, louvado seja o nome do Senhor, ele se perdeu. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, essa mensagem é exatamente do homem que se perdeu ainda no jardim. A Bíblia diz que Deus fez o homem e colocou para ali lavrar, cuidar do jardim. Mas o homem não pôde obedecer e cedeu à tentação, louvado seja o nome do Senhor. A tentação a qual o inimigo de nossas almas, ele, ali como foi dito hoje por Naldo Benigno, ele traz a confusão à mente do ser humano e o homem muitas das vezes cede. Então Adão cedeu. E quando Adão desobedece, entra em cena, louvado seja o nome do Senhor, a morte, e entra em cena a desobediência e o pecado. Mas Jesus veio para recuperar o homem caído, louvado seja o nome do Senhor. O homem que estava morto nos seus delitos e pecado. Mas Jesus, ele traz a nós uma nova oportunidade, louvado seja o nome do Senhor, através do seu sacrifício, louvado seja Deus. Você que está ouvindo esse serviço, essa live, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer, louvado seja Deus, que a salvação, ela agora, nesse exato momento, é um estado. Ou você está, ou você não está, louvado seja o nome do Senhor. E eu estou dizendo exatamente isso, para que você analise e veja a sua situação. É um estado, ou está ou não está, louvado seja Deus. A Bíblia diz que, pelo caminho, o homem se perdeu. O homem desobedeceu. Então, nessa mesma palavra do bom samaritano, diz que o homem ele estava numa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz de Jerusalém para Jericó. A caminhada da humanidade é do Éden e termina lá no céu. Oh, glória a Jesus. Começou no Éden, mas vai terminar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. E essa aqui do bom samaritano começou em Jerusalém, mas tinha um ponto final que era em Jericó. Mas algo foi atrapalhado esta caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Do mesmo jeito que atrapalhou a caminhada do homem que começou no Éden, vai terminar no céu, mas nesse daqui também houve um atrapalho. A Bíblia diz que entrou em cena algo inesperado. A Bíblia diz que esse algo inesperado é nada mais, nada menos do que exatamente o salteador. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós analisamos esse samaritano, quando nós analisamos este homem a qual sofreu essa situação, e eu e você analisa a minha e a sua vida, eu e você quem era, eu e você quem somos hoje, nós estava na mesma situação. Parece que essa história é a minha e é a sua, meu amado irmão que está ouvindo, louvado seja o nome do Senhor.
Eu e você, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que o salteador, ele despojou de tudo. E deixando meio morto, caído, louvado seja o nome do Senhor, à beira do caminho. A Bíblia diz que passa primeiramente o sacerdote e depois passa o levita. E eu e você, fazendo aqui uma analogia da minha e da tua vida, meu amado, eu e você vai analisar que esse levita e esse sacerdote é o sistema religioso que eu e você vivia, mas não trouxe a mim e a você aquilo que a minha alma e a tua alma necessita, que é a salvação. Nenhum sistema religioso traz ao homem a salvação. A salvação vem através de Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que eu e você, nesta noite, tivéssemos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o sistema religioso não salva ninguém, porque o único que salva é Jesus Cristo. A Bíblia diz que passaram de largo, continuou o homem caído, continuou o homem morto nos seus delitos e pecados. Mas a Bíblia diz que logo após vem a caminho louvado seja o nome do Senhor, samaritano. A Bíblia diz que ele foi movido por uma íntima compaixão. E a íntima compaixão é o amor, louvado seja o nome do Senhor, ao qual ele nos amou, louvado seja o nome do Senhor. Quer ver o tamanho desse amor? Olhe para a cruz, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o tamanho do amor, a qual Deus nos amou, que deu o seu Filho único, para que hoje, dia 19 de abril do ano de 2020, nós estivermos aqui pregando o Evangelho diante de uma situação difícil, mas nós não se calamos e dizemos que Jesus continua sendo o Salvador do mundo, louvado seja o nome do Senhor. Continuo dizendo o versículo que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem, louvado seja o nome do Senhor, daquele que ama a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que quando o samaritano encontrou com aquele homem caído, a Bíblia diz que o primeiro sentimento foi o sentimento a qual de íntima compaixão, e íntima compaixão foi um sentimento de se colocar no lugar daquele que estava caído, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele desceu do céu, ele veio e tomou sobre si o castigo que nos traz hoje a paz. Ele não tem pecado, nunca teve pecado, mas foi morto como pecador. Mas para quê? Para que eu e você tivéssemos hoje, nesse exato momento, direito à salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A Bíblia vai falar também, louvado seja o nome do Senhor, em Isaías 53, versículo de número 5. Ele nos curou e pelas suas pisaduras nós somos sarados. A Bíblia diz que lá ainda caído, ele foi lá e aplicou nas feridas ocasionadas pelo o salteador, ou hoje trazendo analogia, pela vida pregressa nossa. Mas ele mesmo assim, nós caídos nos nossos delitos e pecados, ele nos amou, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Ele tem nos curado, ele tem dado uma nova oportunidade. Eu quero lhe dizer, você que está assistindo essa live, louvado seja o nome do Senhor, eu quero lhe dizer que ele vai voltar, louvado seja Deus. Ele vai voltar, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai voltar. A Bíblia diz, irmão, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 2, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo de número 2, a Bíblia vai falar exatamente sobre a graça. Glória a Deus. E esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, muito me chama a atenção. Porque exatamente
A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, ele vai dizer que pela graça somos salvos por intermédio da fé. Aí ele vai dizer uma palavra muito interessante e chamativa de atenção, que isso não vem de vós, mas isso é dom de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, isso é um presente para mim, para você, isso é um dom de Deus para mim, para você. Muitas das vezes a gente acha que está difícil, louvado seja o nome do Senhor. Com Jesus, glória a Deus, está tudo no controle. Eu e você se preocupamos, eu e você estamos preocupados com muitas coisas, por isso que nós deixamos de ver o agir de Deus. Mas as preocupações do dia a dia, isso já vem de muito tempo. Mas eu quero lhe dizer, glória a Jesus, que nós temos que ter um tempo para o Senhor, nós temos que ter um tempo de oração, nós temos que ter um tempo de comunhão, nós temos que ter um tempo com o Senhor, para que nós venhamos ser reabastecidos, louvado seja o nome do Senhor. 30 dias se faz, já se passou de 30 dias, as igrejas, pelo decreto, louvado seja o nome do Senhor, fechada, louvado seja o nome do Senhor, mas nada pode parar, louvado seja o nome do Senhor, a minha e a tua oração, a minha e a tua adoração a Deus, a minha e a sua comunhão, o elo que liga eu e você ao Senhor. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, então não existe mais barreira, louvado seja o nome do Senhor, não existe mais barreira. Quando eu e você dobra o nosso joelho, automaticamente o Senhor, Ele nos ouve. Eu quero lhe dizer, você que anda aflito, o bombardeio de mídia social acabando com os nervos de tanta gente, quantas pessoas com tanta preocupação, com tanta síndrome, é síndrome do pânico, é depressão, é tantas coisas depois que apareceu esse vírus. Mas eu quero lhe dizer que nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, ficai quieto e vê quão grande é o livramento que o Senhor, Ele vai nos dar. A eu e você que crê nele. Eu quero lhe dizer, com toda essa sua preocupação, você já observou que nada mudou com essa sua preocupação? Você já parou para analisar, com esse medo e esse pânico, esse pavor e essa depressão, as coisas continuam acontecendo? Então, pare, analise, veja que Deus está no controle, independente de todas as coisas. Independente de todas as coisas. Glória a Jesus. Eu quero continuar aqui. Por intermédio da fé. Isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que logo após ele curar as feridas com azeite e vinho, ele nos colocou sobre a sua cavalgadura. Então eu quero dizer que aquele ser, aquele homem, aquele ser humano que estava ali jogado, ele curou as feridas, colocou sobre a sua cavalgadura. E logo após, levou a estalagem. E quando eu olho a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, em primeira carta do nosso apóstolo Pedro, no capítulo de número 2, versículo número 9, ele vai dizer que ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ele. Eu e você não tem mérito de nada, não. Ele que nos escolheu, Ele que nos elegeu. Hoje nós estávamos na escola bíblica exatamente falando sobre esse detalhe da eleição, louvado. Foi Ele que nos quis nos chamar. A Bíblia diz no Salmo 100, versículo 3 e 4, que foi Ele e não nós que se fez povo seu e ovelha do seu pasto. Eu e você não tem mérito de nada, mas Ele, pela sua infinita misericórdia, nos chamou. Eu quero falar sobre a estalagem. Cavalgadura, estalagem. Eu quero lhe dizer, irmão, que quando ele levou na cavalgadura e chegou na estalagem, a Bíblia diz que ele mesmo cuidou de nós. E a ele, quando foi embora, prestes a ir embora, aí ele pagou ao hospedeiro, para que o hospedeiro
tomasse de conta por enquanto que ele ia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu vejo esse detalhe, eu vejo o capítulo 14 do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, que diz os discípulos tudo assim, um pouco preocupado, porque o Senhor tinha que ir. Aí o discípulo preocupado, ele diz: ei, não se turbe o seu vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não tinha vos dito, vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei novamente. Para onde estiveres vós, estarás. Aonde eu estiver, estarás vós também. Então essa é uma promessa, que ele vai voltar. Ele, após deixar na estalagem, aos cuidados do hospedeiro, a Bíblia diz: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. E o Espírito Santo de Deus, ele está cuidando de mim e de você. Por mais que nós estejamos passando nessa tempestade, mas o Espírito Santo de Deus está conosco. Por mais que nós estejamos passando momentos difíceis, mas o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele está conosco. E para encerrar, a promessa, aleluia, a promessa, ele disse assim, após pagar o hospedeiro, ele disse assim: quando eu voltar, aleluia, oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: quando eu voltar, aleluia. Ele deixou a promessa que ele vai regressar. Quem dera que fosse hoje, encontraria nós diante de uma situação difícil, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Fica com Deus. Esta palavra eu deixo em cada coração, para que nós venhamos meditar. Ele está no controle. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, meus irmãos, por essa maravilhosa palavra. Não esqueça, queridos, Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Tem muita gente aí no mundo, vou concluir, feliz, nada contra. É bom, é salutar, o momento é difícil, mas tem muita gente aí feliz, porque vai receber uma ajuda assistencial do governo. Mas isso é efêmero, é passageiro. A maior alegria, guarde isso aí na sua mente e nas taubas do seu coração. A maior alegria é ter o seu nome escrito no livro da vida e o passaporte garantido para a salvação, porque ele fez a promessa e ele vai cumprir. Aleluia! Eu quero agradecer, meus irmãos, aos irmãos que se fizeram presentes nesta noite, e você, em particular você que nos dá um prazer nesta noite cultuar a Deus conosco pelas redes sociais. Eu quero agradecer o obreiro Vanderlei, o obreiro Disney, que não está aqui nesta noite, o obreiro Bruno, Júdice, que muito tem se esforçado, irmãos, para que esse trabalho chegue na sua casa. A glória é deles. E eles fazem isto para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Estamos em fase de teste ainda. Talvez as coisas não saíram da maneira correta, o que você esperava, mas foi feito com amor, com carinho, com dedicação, e creio assim que no próximo será melhor. Ficamos de pé, vamos dar conclusão ao trabalho do Senhor nesta noite. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe cada um de vocês, membros e congregados da congregação de Parque das Jaqueiras. Eu quero dizer que a irmã Adriana, minha esposa, já me confidenciou que brevemente estará fazendo esse trabalho com as esposas, com as mulheres, melhor dizendo, para a glória do nome do Senhor. O irmão Clóvis vem orar, e nesta oração final, concluindo esse trabalho, eu peço a ele para orar pelos aqueles que, como foi colocado na pregação do irmão João Maria,
estão passando por uma situação depressiva, angustiante, por esse bombardeio de informações que a mídia tem bombardeado, para que o nosso Deus possa chegar, nos dar vitória, nos socorrer, nos fortalecer, em nome de Jesus. E após a oração, o presbítero João Maria impetrará a bênção apostólica em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, mais uma vez na paz do Senhor. Oremos a Deus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças te damos, meu Deus, por esta oportunidade, por esse trabalho, meu Deus, que aqui, Senhor, aleluia, nós apresentamos, Senhor, aleluia, para a honra e a glória do teu santo nome. Senhor, meu Deus, queremos a ti, Senhor, te apresentar também, meu Deus, aqueles que se encontram aflitos, meu Deus. Ó Senhor, como teu servo, o pastor Jailton, tens falado, meu Deus, através das redes sociais, que muitos, meu Deus, a mente de muitos está sendo, Pai, bombardeada, Senhor. Através de mensagens, muitas vezes mensagens negativas, meu Deus, onde muitas pessoas, ó Pai, estão entrando, meu Pai, em desespero, entrando, meu Deus, em depressão. Ó, meu Pai, chega, meu Deus, nesta hora, Senhor. Aleluia. Visitando, meu Deus, a cada um, Senhor. Ó, Senhor da glória, derramando da tua graça, derramando da tua misericórdia, Senhor, nessas vidas, meu Deus, aleluia. Senhor, meu Pai, venha, Senhor, aleluia, dando um entendimento, meu Deus, para que possamos assim, meu Pai, estarmos a cada dia, meu Pai, aleluia, crescendo e na graça, aleluia, no conhecimento da tua palavra. Meu Deus, que nós possamos assim, Senhor, estarmos a cada dia firmados, meu Deus, na rocha, aleluia, que é o teu Filho Jesus Cristo. Vem, Senhor, nesta noite, Pai. Ó, Senhor da glória, nos despedindo em paz, nos levando, meu Deus, para os nossos lares, Senhor. Aleluia, nos dando uma noite de paz e um sono reparador na tua presença, meu Deus. Ó Pai querido, Pai santo, tudo isso nós te pedimos, meu Deus, e já te agradecemos no nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Eita, meu Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mais uma vez eu vos saudo com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Recebam a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. E amém. E que o Senhor te abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. E não esqueçam de ler a Bíblia.